Olá, gente. A nossa devocional hoje está em Josué capítulo 24, o verso 15. Neste versículo, no final dele, Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está no momento em que reúne todo o povo de Israel para a renovação da aliança com Deus. E ele diz: olha, vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. Se os deuses que serviram vossos pais, ou se querem servir ao Senhor. Ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez seja essa também a vontade do seu coração, seja esse o desejo do seu coração, que você e toda a sua casa sirva ao Senhor. Mas você não consegue fazer isso, porque seus filhos já são grandes, seu cônjuge não tem o mesmo propósito, as pessoas da sua casa não têm o mesmo interesse. O que fazer diante de uma situação como esta? E eu queria dizer para você algumas verdades a respeito disso. A primeira delas é que você, para que a sua família toda deseje e sirva ao Senhor, você precisa servir de inspiração para eles. O que eu quero dizer para você com isto? É que você precisa viver o Evangelho de tal maneira que inspire os seus familiares a desejar servir ao Senhor. Veja bem, os teus atos e as tuas reações precisam estar de conformidade com o Evangelho. Muitas vezes nós falamos muito do Evangelho, falamos muito de Deus, de Jesus, mas não vivemos consoante aquilo que nós pregamos. Então, os meus atos, o meu testemunho precisa falar mais alto do que as minhas palavras. Eu preciso viver o Evangelho na minha casa, no meu lar, junto com minha família, de tal maneira que elas olhem para mim e se sintam inspiradas a servir a Deus também por conta do meu exemplo de vida. Segunda coisa que eu quero dizer para você hoje é que você precisa amar mais a sua família do que você ama a igreja. A grande verdade é que muita gente ama extremamente a igreja, mas não faz a mesma coisa quando diz respeito à sua família. As famílias ficam com a impressão de que estas pessoas amam mais a igreja do que a elas. Há muitas pessoas que, quando se convertem a Cristo, as suas famílias lhes perdem. A sensação que a família tem é que perdeu aquele membro para a igreja. Então você precisa amar a Cristo, amar a igreja, mas precisa amar mais a sua família do que você ama a sua igreja. Você precisa demonstrar isso com atitudes, com atos, com palavras. Você precisa voltar para a sua família agora com um novo coração, e um coração cheio de amor, de gratidão a Deus, mas de amor pela sua família. Você precisa amá-los de fato e de verdade. E para amar de fato e de verdade, você precisa mostrar por eles interesse, preocupação, zelo, cuidado. Precisa demonstrar que você os ama mais do que você ama a igreja. A igreja não pode ser vista como alguém ou como um grupo que lhe roubou da sua família. Em terceiro lugar, você precisa interceder pela sua família. Pense bem, se você quer que a sua família sirva ao Senhor, você não pode impor isso, não pode fazer isso por decreto, não pode fazer isso como uma norma estabelecida por você. Isso só pode acontecer se Deus mudar o coração deles. O teu testemunho, o teu amor por eles podem e certamente serão instrumentos usados por Deus para mudar o coração deles. Mas você precisa interceder, porque só Deus pode mudar o coração das pessoas. Então você precisa estabelecer na sua casa um lugar de oração, se pôr de joelho, orar, clamar a Deus, para que Ele possa mudar o coração e a vida dos seus familiares. Clame a Deus, faça conhecida diante de Deus todos os dias as tuas orações em favor da tua família. E com certeza Deus vai fazer uma obra na sua casa e no seu lar. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.